Todo mundo sabe a importância dos relatórios. Fechamento diário financeiro, contas pagas, contas a pagar, contas recebidas, todo dia. Fechou o dia, a gente vai tirar contas recebidas do dia e o contas pagas do dia. Aqui no contas pagas, a gente escolhe a forma de pagamento, a unidade, a categoria, a gente filtra como a gente quer esse relatório do contas pagas e o contas recebidas. Vamos fechar o dia de ontem. A gente vai conferir com esses relatórios, sempre fechar um dia primeiro para começar o outro. Se tiver algum erro, alguma coisa, deu erro nesse pagamento, deu erro. Você tem o relatório impresso? Não tem. Acontece muito isso. Às vezes fala, mas cadê o relatório de tal dia? Tá dando diferença no pagamento. Você tem o relatório daquele dia? Não tem, Rose. Pelo menos salva. Não precisa imprimir, mas salva numa pastinha. Aqui os relatórios de pacientes que a gente tem. É importante, é obrigatório salvar. Ficou salvo com a data, com a hora que você tirou. Tá bonitinho lá na pasta e você pode consultar. A partir do momento que você não fez isso, pode ser alterado, pode ser mexido. Algumas clínicas não querem imprimir para não ficar acumulando papel. Isso aí vai de cada um. Mas se vocês acham melhor imprimir, imprimam. Bom, em relatórios de pacientes, a gente tem a pesquisa geral de pacientes, que é o relatório que eu uso todo mês para tirar a quantidade de pacientes novos de cada clínica, que é por isso que a gente fica mandando mensagem, tá colocando como que chegou o paciente na clínica, entrou tantos pacientes, não colocaram a indicação do paciente, como que o paciente chegou na clínica. Isso é muito importante. Pacientes com retorno, vai usar esses relatórios para quê? Saber quem falta marcar retorno de raspagem, acabou um tratamento de orto, retorno de orto. Depois, quem ainda não entrou, não olhou esses relatórios, dá uma olhadinha em cada um deles, o que cada um aparece, como que aparece. Esse relatório de pacientes com retorno, para mim, é um dos mais importantes da parte de paciente. Todo paciente que sai da nossa clínica, seja convênio ou seja particular, ele tem que ter um retorno agendado. O paciente não pega simplesmente e termina o tratamento, tchau, vai com Deus. Ele tem que sair daqui com um retorno. Se ele é particular, obviamente, é um interesse maior que eu ligue para ele ou para ele vir para a próxima sessão do pacote, ou, se ele já terminou o pacote, para que ele venha renovar o pacote. Lembrando que isso também vai ser tratado no treinamento de excelência no atendimento, no qual os recepcionistas vão participar. Senhora Maria, já faz 4 meses ou 6 meses que a senhora não vem à clínica, é a pedido do doutor Alexandre, a gente gostaria de agendar um retorno para a senhora. Paciente de convênio. O convênio libera, no mínimo, uma raspagem a cada 6 meses. Por que eu não vou marcar esse paciente? Aí depois fica, não tenho paciente na agenda, ficou um vácuo. Lógico, você não tem uma lista de retorno. O que tem de paciente para ligar, vocês podem ter certeza, não vai ter agenda vazia de dentista. Vocês podem contratar 1, 2, 3, quantos forem. Não vai ter agenda vazia se vocês tiverem todos os pacientes com retorno lançado. Porque você consegue lançar o mês que ele tem que voltar, o motivo, com qual profissional ele tem que passar. Quem ainda não conhece esse relatório, por favor, é para ontem. E a gente tem 2 maneiras de lançar esses retornos. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar que eu mostro os 2 caminhos para marcar os retornos aqui. Pacientes de aniversariantes, pacientes por localidade, que a gente quase não usa, data de atualização, pacientes devedores aqui, para o financeiro. Esse relatório é muito importante para o financeiro. Na inadimplência, na cobrança do dia a dia, uma vez por semana, vou tirar um dia para fazer a cobrança da semana, a cobrança para quem vai para protesto, para quem vai para o SPC. Por esse relatório aqui, a gente consegue tirar daqui 30 dias atrás. Venceu a 30 dias, hoje eu vou colocar no SPC. Por esse relatório aqui, a gente consegue fazer esses processos. E aqui o meio de contatos do paciente, que vai aparecer o que tem no paciente. Esses pacientes devedores, eu consigo ver todos. Venceu, ele já vai aparecer nesse relatório? Isso, aí é que você consegue colocar o valor do débito entre. Aí você escolhe o débito, o valor tal, o valor máximo. Ele vai aparecer todos. Ou deixa zerado, mas vai aparecer todos os devedores. Ou seja, trabalhando naquilo que a gente falou na aula passada, que eu tenho um roteiro 1 vez por semana ou 2 vezes por semana, eu posso me basear sempre nesse relatório. Nesses relatórios. Aqui em pesquisa de atendimentos, é o que a gente vai usar mais no treinamento de excelência, mas a gente usa aqui os relatórios ainda para preenchimento da DRE, ver os cálculos de juros, quanto que eu cobrei de juros esse mês, quanto eu dei de desconto. Precisa preencher, Rose, esses relatórios? Isso é importante para o gestor saber. Falou, eu cobrei tanto esse mês, eu tive tanto do valor real. Um exemplo, tem lá R$95 foi de juros e multa. O gestor vai ter essa informação abaixo da DRE, lá fora da DRE. Eu dei
ali R$ 500 de desconto. Por que está vindo esse desconto? Da onde está vindo esse desconto? Isso é importante para o gestor visualizar também o valor de desconto que ele deu. O valor de juros, o valor de desconto, o valor de acréscimo, tudo certinho. Acréscimo e juros, aí tem uma diferença. Tem gente que ainda tem dúvida. Os juros e multas é o valor que a gente cobra quando o paciente vem pagar em atraso. O boleto venceu dia 5, o paciente vem pagar dia 10, dia 15, a gente vai cobrar os juros e multa. O valor de acréscimo que aparece nos relatórios, quando ele vai pagar em 6 vezes, acima de 6, tem um acréscimo de 10%. Esse valor vai aparecer no relatório também. Essa é a diferença dos juros e multas para o acréscimo. Porque às vezes tem gente que me pergunta por que tem que tirar os dois, o que é a diferença? Então, essa é a diferença das duas informações. E por aqui a gente consegue pesquisar orçamentos, pesquisar procedimentos. Uma coisa importante que o pessoal está me cobrando, e eu já cobrei o Easy, a gente ainda não consegue ver específico os relatórios. Eu quero saber quantas restaurações de uma face eu vendi no mês. Eu ainda não tenho esse relatório específico no Easy. A gente já cobrou o Easy, já colocou lá de ideia para eles colocarem esse relatório, mas a gente ainda não consegue visualizar esse relatório específico. Tem algum relatório, acho que eu até já perguntei isso para você, que eu consigo ver, por exemplo, quais assim eu não recebi do convênio? Tipo, eu já fiz R$ 1.000, mas essas guias aqui eu ainda não foi dado baixa. Então, acho que quer dizer que eu não recebi. Não, do convênio, só aquele relatório que a gente mandou o caminho aquela vez. Lembra que uma vez eu perguntei, depois você perguntou de novo para eles lá e a gente mandou o caminho no financeiro? Só que aí, tipo assim, se a gente controlar o convênio certinho, o lançamento certinho desde lá da recepção, vai aparecer lá no financeiro faturamento via convênio. Ele vai aparecer aqui. Então, se ele tiver sem recebimento no faturamento via convênio ou o convênio não pagou, algum problema teve. A gente consegue ver o paciente, você aí vai descobrir o porquê que não pagou. Ou algum erro teve. Só voltando no pesquisa de orçamentos, olha como é importante esse relatório. Um orçamento que vem até a clínica é a mesma coisa. Então tá bom, paciente, tchau. Eu nunca mais falo com esse paciente. Lembra que a gente falou lá no treinamento de vendas? Às vezes a gente vai tomar 5 nãos até o paciente fechar. Não que a gente vai ser aquele vendedor chato. Mas por quê? Não. A gente vai argumentar com o paciente. Então, esse tipo de treinamento, conforme vocês vão ligar, fazer essa abordagem, quando ele senta no financeiro e ele vê as formas de pagamento e ele já dá uma negativa, por qualquer motivo que seja, ali você já vai discutir com ele o que você pode fazer por aquele paciente, para que ele feche. O último, vamos supor que ele não fechou ali na sua frente. A última opção, você ligar para ele depois, porque ele vai falar assim, eu vou falar com a minha esposa em casa, eu vou falar com o meu marido em casa. Quer dizer, às vezes a pessoa quer levar aquele orçamento para casa, para colocar no papel, ver as contas dela, se ela pode, se ela não pode pagar. Qual que é a nossa deixa, senhor João? Eu posso ligar para o senhor na semana que vem? Segunda-feira fica bom? Pode ser. Que horário fica melhor? Esse relatório é justamente para isso, para vocês irem atualizando. Vocês podem salvar esse relatório no Excel, vocês podem ir trabalhando com ele. E aí vocês não perdem nenhum orçamento. Quando a pessoa fala, não, eu não quero tratar aí, eu não vou tratar por esse motivo, aí você já não vai ligar mais para esse paciente. Para isso que serve esse relatório, para vocês fazerem as tentativas até vocês saberem, não, esse paciente não vai mais tratar comigo. O que mais o pessoal usa é de orçamentos aprovados. Só que orçamentos aprovados é diferente. O paciente já fechou. E o paciente que não fechou? Eu tô falando isso, vocês têm meta. Então isso vai impactar na meta de vocês. Vocês estão deixando de utilizar uma ferramenta muito importante. Agora, o como vocês vão conversar com o paciente, aí vocês têm que fazer um treinamento com o gestor de vocês. Vamos sentar aqui frente a frente. O que eu falo quando o paciente fala tal coisa? Mas eu já ouvi o paciente falar isso. Vocês vão discutindo essas negativas do paciente com o gestor de vocês ou mesmo com a gente. São N motivos que ele pode falar. Cada caso é um caso. Mas vocês vão aprendendo com as situações a conversar com o paciente. Porque realmente, numa primeira vez que você liga, você vai ficar um pouquinho travado. Na segunda, você já vai melhorando a sua conversa. Por quê? Porque é um treino. Isso pode deixar programado certinho também, igual a cobrança. Vou pegar um dia para fazer essas ligações dos pacientes que não fecharam essa semana. Às vezes o paciente saiu da clínica hoje, você ligar hoje à tarde para ele, por exemplo, saiu hoje de manhã, se ligar hoje à tarde, acabei de sair de lá. Deixa um dia certinho para fazer isso na semana, pega esses relatórios, salva também numa pastinha, conforme for ligando, for resolvendo, vai escrevendo, faz tipo uma agendinha também numa planilha legal, ou no
próprio Easy, no histórico do paciente, você pode escrevendo, ó, o paciente falou tal coisa, falei com o paciente isso. Pode escrever no Easy lá no histórico e deixando certinho para você controlar uma agenda do paciente, como se fosse a agendinha do paciente de ligações. Nos relatórios gerenciais, tem bastante relatório de gráfico, onde o gestor pode usar para ver várias coisas. E o que a gente mais usa é o de fluxo de caixa. Todo mês a gente tira o relatório de fluxo de caixas. A Bruna, aqui em Atibaia deixamos anotado, inclusive quando retira documentação ou panorâmica. Assim. O que puder escrever ali na ficha do paciente, é legal que quem abrir a ficha do paciente, quem entrar ali depois, pegar alguma coisa para fazer no financeiro, vai ver o que foi falado, o que foi combinado com esse paciente. Acho que é importante isso aí, Rose, porque às vezes o financeiro ele fica até um certo horário, aí às vezes a recepcionista que vai fechar o tratamento e está combinado alguma coisa, pelo menos ela já sabe. Foi combinado em 6 vezes de 100, então já vou fazer o boleto. É importante deixar anotado mesmo a negociação que foi feita. A movimentação diária, ele aparece, inclusive, tudo que você fez no dia, inclusive o que venceu no dia e você não recebeu. Ele não lembra de cabeça agora se ele pede a unidade, quando vai tirar ele, se ele pede a unidade. O relatório contas pagas e o contas a pagar, ele pede a unidade. Se ele não apareceu nesse relatório de contas pagas e contas a pagar, é porque ele não vai aparecer lá no fluxo de caixa. Porque tem que ter a unidade para aparecer no fluxo de caixa. Olha como é importante esse relatório diário. Hoje, vocês que são do financeiro, vocês têm que saber, tá? Isso cobrem seus gestores, vocês têm que saber quanto que é o faturamento mínimo de um dia da clínica para poder fechar pelo menos no azul. Ou seja, eu vou dar um exemplo básico aqui. As minhas despesas fixas, aí entra a DRE, as minhas despesas fixas são R$25 mil. Se eu trabalho 25 dias no mês, qual que é o mínimo de entrada que eu tenho que ter naquele dia? R$1.000. Se o seu caixa fechou com menos de R$1.000 de entrada, você vai ter que correr atrás no dia seguinte. Se você fechou com 0 ou 500, esses 500 vai passar para o dia seguinte. No dia seguinte eu tenho que faturar no mínimo 1.500 de entrada. E assim sucessivamente. Isso é uma conta básica, fazendo conta aqui de papel de pão. Só que existe uma fórmula para isso. É muito importante que vocês entendam a DRE, que vocês trabalhem com a DRE para que vocês saibam, olha, se não entrar isso, pelo menos, eu não vou conseguir pagar minhas contas no final do mês. E outra, ninguém está aqui para trabalhar só para pagar conta. A empresa está aqui para lucrar. Porque essa empresa lucra, todos se beneficiam. Essa continha que tem que ser feita. Hoje eu não fechei o mínimo que eu tinha que fechar. Óbvio, algumas unidades já maduras já estão trabalhando com lucratividade. A busca do lucro cada vez maior. Aí vocês vão, então se a minha despesa mínima é 1.000, eu vou trabalhar em cima de 2.000. E assim sucessivamente, 2.500. Cada uma vai ter sua meta, mas isso tem que estar na cabeça de vocês todos os dias. As categorias são agrupamentos dos itens. No nosso caso, dos itens lançamentos. Nos lançamentos que a gente faz, a gente vai criar uma categoria. A gente criou essas categorias. Cada coisa fixa, despesas fixas, o que eu pago. Dos itens que eu sei, o que eu posso prever, que eu tenho que pagar aquilo lá todo mês. Eu sei que é fixo. Eu coloquei no histórico, nas categorias, quando o Easy estiver funcionando, quem quiser dar uma olhadinha, a gente começou com receitas. Tudo número 1, receitas, é o que entra na clínica, o que está entrando para a clínica, o que eu recebo de manutenção, o que eu recebo de tratamento fechado, o que eu recebo de convênio. Aí depois vai começar os débitos embaixo. Aí a gente separou por categorias, a DRE está separada por categorias, e a gente colocou só para preencher o que tiver em amarelo. Não mexe nessas fórmulas azuis aqui, ó, só o que tiver em amarelo. Isso aqui, gente, nada mais é do que uma cópia do relatório que vocês vão tirar do Easy. O que eu confiro? Eu vou conferir a entrada, se está batendo com Easy, e a diferença que vai dar aqui. É isso aqui que vai ter que estar batendo no fluxo de caixa. Só para vocês entenderem. A hora que eu coloco a DRE, eu vou conferir isso aqui, ó. O que teve de receita, o que teve de despesa, e se está batendo o resultado com a DRE aqui, ó. E confiro as categorias depois.
Eu ainda estou conseguindo olhar uma por uma, falar, isso aqui está na categoria errada, isso aqui não é nessa categoria, eu ainda estou conseguindo olhar. Mas sempre, gente, confirma do mês anterior para não estar na categoria errada. O que acontece? Eu lanço nessa categoria, mas está lançado no sistema. Isso aqui, gente, a visualização da DRE é importantíssima para o gestor. Nossa, tem muita coisa agora na DRE, aumentou muito a DRE para a gente preencher. Para que disso? Está aumentando o serviço, não sei o quê. O gestor vai dar uma olhadinha aqui. Esse mês eu gastei 540 de despesas fixas. Mês passado, eu gastei 300, por exemplo. Por que teve esse aumento? Da onde veio esse aumento? O gestor vai conseguir visualizar isso mês a mês. Eu tive um aumento de telefone de R$300 de um mês para o outro. Por que isso? O que está acontecendo? A gente consegue visualizar as despesas mês a mês. A gente separou em fixo, que a gente consegue estipular no mês certinho. Isso aqui eu tenho que pagar certinho, isso aqui eu tenho o valor disso. Água, aluguel, condomínio. Essas daqui a gente consegue saber, eu tenho certeza que eu tenho que pagar isso aqui, mais ou menos do valor. Da receita, eu vou diminuir essas coisas aqui. Eu tive a receita, tudo que entrou. Aqui eu tenho as deduções de receita que entra tudo em cima das vendas. O que eu paguei em cima das minhas vendas? Eu paguei o dentista, eu tive uma devolução do paciente, e eu tive os impostos sobre as vendas. E aqui eu tive a despesa líquida, que foi a receita bruta, menos o que eu tive de gastos em cima das minhas vendas. Aqui eu tenho a receita líquida. Aqui vai entrar todas as categorias que a gente coloca no Easy, tudo discriminado certinho, cada categoria. As despesas variáveis, aquelas que a gente tem aí, não sabe certinho o valor, ou não é todo mês que vem, alguma coisa assim. Manutenção não é sempre que eu tenho. Material de consumo, eu tenho todo mês. Um mês eu posso gastar menos, um mês eu posso gastar um pouquinho mais. Isso daqui, pessoal, é a nossa DRE da clínica ortocia, tá? Não vão confundir, às vezes, falando, DRE de tal lugar é assim, não. Isso aqui foi a gente que montou. Vocês devem evitar ao máximo essa categoria, outras despesas diversas, outras despesas variáveis. Esquece essa categoria. Procura colocar o custo das coisas. Procura que mais se encaixa. Realmente não se encaixou. Aí você vai lá e coloca em outras despesas variáveis. Não vou colocar aqui porque, sabe, eu tô com preguiça de procurar onde que é a categoria certa. Não dá, tá, gente? Porque daí um mês vai estar R$600, no outro tá 3.000. Vocês concordam que não faz sentido? Seja como for, reforma, tudo. Pergunte ao seu gestor onde eu coloco essa despesa. A DRE é o espelho do que está acontecendo na clínica. E se a gente não fizer da maneira correta, isso impacta sim no resultado. Porque se eu pegar uma categoria outras despesas variáveis, R$5.000, e o meu faturamento é 50.000, eu estou falando de 10%. Como que eu posso gastar 10% do meu faturamento em despesa variável? Até essa porcentagem que fica aí do ladinho, isso, o gestor, e vocês também ao longo do tempo, o gestor ele vai bater o olho e vai falar assim, gente, isso não tá certo. Eu não posso gastar 10% nisso. Ou o que ele tem que saber? Olha, 30%, 40% do meu faturamento é folha. É dentista. É para isso que serve esse relatório. Esse é o papel, é a gente enxergar o que está acontecendo. Por isso, meninas, coloquem o mais certinho possível. Continuando as categorias embaixo, despesas fixas, custos fixos, despesas fixas. Aqui a gente teve o lucro, o EBIT. Esse lucro da empresa. A empresa está tendo tanto disso, vou pedir um aumento. Muito importante, isso aqui é da empresa. Uma coisa que eu citei em algumas consultorias que a gente foi dessa última vez, ano passado a gente entrou numa pandemia, graças a Deus nenhuma das clínicas precisou dispensar ninguém. Isso aqui é uma segurança da empresa. Daqui para baixo, vendas de bens e equipamentos, aplicações financeiras, aquisições de empréstimo. Eu precisei pegar um empréstimo no banco para comprar uma cadeira, fazer um investimento, alguma coisa assim. Vou colocar aqui em aquisição de empréstimo. Eu estou adquirindo um empréstimo. Aquisição de empréstimo. Às vezes a pessoa fala, eu peguei um empréstimo para comprar o equipamento, mas o empréstimo entrou aqui, o dinheiro entrou aqui. Aqui é aquele retorno do fundo de marketing que eu faço no acerto. É muito importante vocês saberem, a ortocia tem esse benefício aos franqueados, que eles têm o retorno de até 20% do que eles têm que pagar de taxa de fundo de marketing de retorno. Exemplo, tem R$1.000 para pagar de boleto, tem direito a R$200 de retorno, desde que se gaste esses R$200 em publicidade e propaganda dentro daquele mês. Só que tem datas para fechamento, regras. Se
vocês não entregarem isso na data, e com certeza os gestores vão deixar com responsabilidade para vocês do financeiro, vocês vão perder esse direito aos R$200, tá bom? Então vocês não vão ter isso de volta. É importante seguir as datas direitinho. Outra coisa importante em cima disso daqui, sempre que eu mandar o boleto para vocês do fundo de marketing, da franquia, não só eu, mas qualquer boleto que vocês forem lançar, confere o boleto, confere a nota fiscal, confere o pedido para lançar no sistema, para lançar no pagamento. Qualquer um. O que acontece? Às vezes você fez um pedido, a Jéssica, por exemplo, a Jéssica fez um pedido aqui em Extrema, ela pediu lá 10 implantes. O moço vai e manda 15. A Érica vai, lança o boleto, paga e beleza, pagou os 15. Sempre conferir, sempre que entrar, conferir e lançar o pagamento. Como é importante essa dica, algumas clínicas mais maduras já estão nesse nível. Então, por exemplo, a auxiliar pede material, a recepção vem com lista de papelaria, de descartáveis. E aí, vocês, meninas que são do financeiro, como a Rose citou, não conferem, sai pagando. Por exemplo, uma lista de material, esses dias aconteceu, R$6.000 de material de dental. Mas a gente costuma pedir de 3,5 a 4. Vocês que são do financeiro, que recebem uma cotação, dá um toque na gente. Tá muito alto. Será que não tem alguma coisa errada nessa nota, nesse boleto ou nessa cotação? Primeiramente, o gestor tem que aprovar a cotação, porque ali tem coisa que não tem que pedir. O vendedor tá empurrando material mais caro. Obviamente, o vendedor continua sendo vendedor. Esses cuidados têm que ser tomados. O financeiro tem que estar atento a esse detalhe. Outra coisa, o pessoal chega e sai largando boleto em cima da mesa do financeiro. Aí o financeiro só chega, agenda e paga. Errado. Peça para que as pessoas que estão trabalhando também com fornecedores entregue na mão da pessoa que está sentada ali para pagar aquela conta e explique o que é, anota o que é. Porque depois não vai lembrar como negociou, como foi feito. Ah, não, eu comprei 10 caixas de luva, 20 caixas de luva a prazo. Aí o boleto vai chegar só depois. Entrega o orçamento, entrega a data que foi combinada e aí quando chegar a nota e o boleto, você sabe do que é. Não sai pagando. Outro detalhe importante, isso fica a dica não só para vocês que são do financeiro, mas também para os gestores. A gente vai lá, compra aqui um material X. Nossa, muito bom, tá com preço ótimo, seja de material, seja de equipamento, instrumental, enfim. Vai lá, agenda o boleto e paga. Vocês que são do financeiro, obrigação. Não conhece esse fornecedor? Vai ter que cadastrar esse fornecedor. Primeira coisa, vai puxar o CNPJ desse fornecedor no site da Receita Federal. Isso daí é de graça. Quiser, a gente manda o link. Quem já trabalha com a gente já está acostumado, mas tem que puxar, tem que grampear junto com esse novo fornecedor. E aí sim, ele já ficou cadastrado no Easy, ok, eu já posso comprar com ele. Mesmo assim, uma dica, quando o preço está muito bom, você tem que desconfiar, vai lá, vê se não tem reclamação no Reclame Aqui, no Google, enfim, porque pode ser uma empresa falsa, uma empresa de fachada. Já passamos por isso com material de implante, já passamos por isso com caixa de luva. Teve situação que a gente perdeu e teve situação que a gente conseguiu recuperar. Vocês não paguem nenhum boleto de fornecedor novo sem fazer um cadastro muito bem feito desse novo fornecedor. A gente nunca sabe quando pode dar uma dor de barriga. Vocês, não só cada setor, vocês têm que cobrar isso uma da outra colaboradora para que deixe cada um no seu posto muito bem organizado, muito bem descrito, que um dia pode acontecer de alguém ficar doente ou tirar férias, tem que estar tudo nos mínimos detalhes. Vou lançar aqui. Quando eu faço alguma reforma, alguma coisa na clínica, entra aqui. Provisões. Tem clínica que não faz isso. Tem clínica que faz várias. Tem clínica que não faz nenhuma. Provisão é a gente está guardando um dinheiro. Vamos pegar o exemplo de funcionário. A gente faz a provisão de 13º. Chega lá em dezembro, a gente tem que pagar o 13º. Para a gente não impactar o nosso caixa em dezembro, o que a gente faz? A gente vai guardando esse dinheiro mês a mês. 1 dozeavo, 2 dozeavos, 3 dozeavos, 4 dozeavos, referente ao valor do 13º do funcionário. Chegou em dezembro, eu vou pagar o funcionário, só que eu não vou dar saída mais no meu caixa ali, porque eu já guardei esse dinheiro mês a mês. As provisões, tem uma conta, o que acontece? A gente dá saída na conta normal, eu dei saída ali no Extrema Clínica. Saiu do Extrema Clínica, eu vou guardar esse dinheiro numa outra conta, como se fosse uma poupança. Tirando dali, estou guardando numa outra conta poupança, que aqui em Extrema, no caso, é Alexandre Prove. Cada clínica é a Michele Prove, o Bruno Prove, que eram as antigas. Ficou no nome das antigas mesmo, que a gente deixou. Saiu da conta, contas a pagar,
pagar ali normal, vai sair todo mês e vai entrar o mesmo valor lá na conta corrente PROV. Chegou em dezembro que eu paguei o funcionário, o que eu vou fazer? Eu vou lá na conta corrente PROV e vou dar saída do valor que eu paguei o funcionário. A minha conta corrente normal ali, do dia a dia que eu estou usando, não vai impactar em nada, não vai mexer no meu fluxo de caixa. E o importante é separar as categorias certinho de cada coisa. Se é de funcionário, depreciação, porque às vezes o que acontece? Tudo bem que o dinheiro tá lá, tá guardado, mas às vezes a gente perde o controle. Às vezes a gente tem de funcionário, a gente tem ali guardado 3 mil reais, por exemplo. Teve uma rescisão, eu vou pagar 6 mil de rescisão do funcionário e vou lançar aqui também na provisão, só que eu tinha só 4 aqui. Ou teve um investimento, eu guardei tanto de investimento lá, eu tenho 10 mil de investimento guardado, comprei uma cadeira de 15 e lancei lá na provisão, pagamento 15. Só que 5 mil era daqui, ó. Se a gente separar por categoria certinho as provisões, eu sei quanto tem em cada provisão. Se eu tenho uma cadeira para comprar de 15 mil e eu só tenho 10 mil aqui, eu vou tirar 10 mil da conta corrente PROV e 5 mil eu vou lançar normal na conta corrente lá como pagamento 5 mil. Eu não posso lançar os 15 lá na conta PROV, não. E é importante cada clínica, o seu gestor aí se programar, vou começar a fazer a provisão daqui para frente, agora em janeiro eu vou começar. O que você quiser comprar? Quer comprar um equipamento no final do ano? Vou provisionar para funcionários, vou provisionar a festa do final do ano, vou provisionar uma cesta básica para os funcionários no final do ano. Vai guardando aí 50 reais por mês, chegou no final do ano, isso não impacta no fluxo de caixa. Referente aos lançamentos, que eu falei aí de sai de uma conta e entra na outra, qualquer dúvida me chama também que a gente lança junto, a gente faz junto aqui os lançamentos. Aqui a gente teve o resultado de toda a operação, depois do lucro aqui a gente teve essas despesas e aqui a gente teve o resultado da operação. E aqui os dados que a gente colocou na DRE nova agora, que foi o que eu falei aquela hora. Juros sobre vendas, valor de desconto e acréscimo. Aqui nas provisões, o que a gente faz? Vai ficar mais fácil, ó, esse mês eu lancei R$1.000 aqui e já tinha R$1.000 do mês passado, ficou 2.000 aqui. Então, se ele vai colocando aqui, vai atualizando, vocês vão sabendo mais ou menos o quanto já tem guardado. O gestor olhou, opa, já tenho tanto de provisão de funcionário, opa, já tenho tanto de depreciação guardado, já tenho tanto de equipamentos guardado. Pode tirar um relatório, confirma certinho, mas aqui o gestor olhando, ele já tem essa visão, que é para isso que serve a DRE em geral. Então, esse resultado aqui é o espelho da clínica. Não só é tão importante vocês conhecerem a DRE, como os gestores saberem o que está acontecendo e principalmente mais acima disso. Quando a gente senta para conversar numa consultoria de campo, numa reunião com a franqueadora, a gente só vai conseguir ajudar o franqueado se a gente tiver a DRE certo. Se não tem DRE, já começa a ficar capenga. A gente não tem nem como conversar. Olha como é importante. A gente bate nessa tecla desde que o gestor adquiriu uma franquia ortocia. A gente treina vocês desde o primeiro dia. Não é que de primeira vocês já vão, nossa, já tô dominando a DRE. Não, vai às vezes algum tempo para entender, a gente tá aqui para tirar as dúvidas. Muito importante que vocês entendam de verdade como que preenche, como que faz. E tem um detalhe importante, lá em cima, do lado direito, vocês têm uma formulinha também que vocês só podem preencher onde tá amarelinho. É o local onde aparece as despesas referentes à DRE, vocês vão preencher o lucro que a empresa quer ter. Eu quero ter 10 mil de lucro. Essa formulinha vai mostrar para vocês quanto que vocês têm que faturar. E além disso, desse quanto vocês querem faturar de lucro, quantas vendas no ticket médio. O que é ticket médio? É o valor que mais recorrente de vendas que a clínica tem. R$800, R$1.000. O ticket médio aqui na unidade X é 1.500. A maior parte dos pacientes fecha 1.500. Eu quero ter um lucro de 30 mil. Quantas vendas de 1.500 eu tenho que fazer dentro daquele mês? Essa formulinha vai dar. Na verdade, o gestor vai usar mais essa fórmula, mas eu quero que todos que estão aqui participando entendam o que é esse campinho amarelo aí do lado direito. Tem clínica que faz o fechamento do fluxo de caixa em Excel. O Excel, quem tem acesso é só vocês. Então, o que eu preciso que esteja certo é o sistema. Eu não consigo visualizar esse Excel de vocês. Tem que estar certinho o sistema. Eu vou conferir o sistema com a DRE que vocês enviarem. O fluxo de caixa é um controle de cada clínica aí que tem, as planilhas, mas eu preciso que o sistema esteja correto. E se alterar alguma coisa nos meses passados, vai dando diferença mês a mês. Sempre prestar atenção nisso. Vou fechar a DRE desse mês, dá uma olhadinha nas outras passadas, se estão corretas, se ninguém mexeu, se ninguém alterou, para não ter nenhum problema.
para o gestor não olhar e falar, tá dando diferença, tal dia estava tanto e depois estava tanto. Procura sempre prestar atenção nisso também. Esse daí é um detalhe até que eu falei com a doutora Ana, o fluxo de caixa, que a gente vai por 2 vezes, hoje foi alterado pelo faturamento via convênio. Na hora de baixar as datas lá do pagamento do convênio, não se atentar e colocar no mês anterior. Isso, vai ser complicadinho no começo. A gente já começou um pouquinho errado lá na frente, desde o cadastro do paciente. Mas depois que tá certinho, é rapidinho para dar baixa. Isso é muito importante, porque a gente consegue visualizar o que o convênio pagou e o que não pagou e por que não pagou. A gente vai correr atrás. Por que ele não pagou? Será que eu não tirei a guia desse procedimento? Ou o convênio glosou e eu não recorri? A gente vai ficar esperto com isso. Gente, se deixar esse assunto, ele vai longe. Tem muito mais coisas. Claro que vocês precisam começar a fazer quem ainda não faz. E quem já faz, poxa, agora me esclareceu ou ainda ficou essa dúvida. Aí vocês vão tirar especificamente essa dúvida com a Rose. E eu quero agradecer muito aos que participaram, pegaram o seu tempo para aprender. Isso fica para a vida. Quem está aqui hoje, está vestindo a camisa, está participando, está dedicando o seu tempo para a ortocia, é justamente esse aprendizado que vocês estão tendo é para a vida de vocês. Eu estou aprendendo sobre financeiro. Pode ser que um dia você vá trabalhar num financeiro em outra empresa. Pode ser que você use essa mesma DRE adaptada na sua vida pessoal. Olha, eu quero casar, eu quero construir. Enfim, isso é aprendizado para a vida. O que vocês estão aprendendo aqui, que seja bem utilizado não só aqui, mas em outras situações